Vídeo novo por aqui e hoje nós vamos falar sobre o MXRF11. Eu vou te mostrar quanto que eu recebi em agosto com as minhas 1000 cotas que eu tenho, mas que o objetivo principal é falar sobre o MXRF11 para que os investidores iniciantes que estão começando agora possam saber de forma bem clara no que eles estão investindo, do que eles estão se tornando sócios sempre que eles compram uma cota do MXRF11. Então vamos lá, quem é o MXRF11? De forma bem simples, ele é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em mais de uma classe de ativos e mais na frente eu vou mostrar elas. E por ter mais de 70% do seu patrimônio investido em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliário, ele é classificado como um fundo de papel. E qual que é o objetivo do MXRF11 em relação a nós investidores? Essa informação eu vou te mostrar diretamente do último relatório que a gestão soltou no mês de junho. Então, o objetivo do MXRF11 é: o Maxi Renda FI tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debênture, LCI, LH e cotas de FIIs, e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então, esse é o objetivo do MXRF11, é gerar retorno para nós, investidores, através das aplicações nesses ativos, LCI, LH, debênture, cotas de FIIs, e conforme eu havia falado, ele é um fundo híbrido, ou seja, ele investe em mais de um ativo, em mais de uma classe de ativos. E qual que é o percentual de cada segmento que o MXRF11 ele investe? Ou seja, como que está composto hoje o portfólio de CRIs do MXRF11? Então, 32,06% no segmento imobiliário residencial, outros 25,95%, 19,78% no segmento de varejo alimentício, 7,63% no segmento de varejo, agronegócio, que o MXRF11 ele também investe, 4,36%, no segmento de shoppings, 4,23%, e os outros 6% nessa palavra em inglês que eu não sei falar, eu acredito que é properties. Então, é esse o percentual de cada segmento em que o MXRF11 ele investe. Eu tenho 1000 cotas do MXRF11, ele é um dos fundos mais antigos da minha carteira. E quanto que ele pagou nos últimos 12 meses? E nos últimos 12 meses, o MXRF11 ele pagou quase R$ 1,20. Mais exato, ele pagou R$ 1,19. Tem aqueles 50 ali, mas vamos considerar R$ 1,19. Então, esse foi o pagamento do MXRF11 nos últimos 12 meses. E lembrando, a data com do MXRF11, a data que te dá direito a receber dividendos, é todo final de mês. E o pagamento costuma ser entre dia 14 e 15. Se você está começando agora e não sabe o que é Datacom e DataX, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar passando nos cards. E quais são os indexadores do MXRF11? Hoje, 91,6% é IPCA e 8,40% CDI. E o que isso quer dizer para nós? É que 91,6% dos CRI que o MXRF11 ele adquire é com o indexador IPCA mais alguma taxa. Então, quando ele investe mais de 90% do seu indexador sendo IPCA, eu acredito, e é essa a visão que eu tenho, de que quando eu invisto no MXRF11, eu estou me protegendo da inflação.
E quando irão vencer os CRIs do MXRF11? De forma bem simples e através do último relatório. Mais de 70% dos vencimentos do MXRF11 é depois de 2030. E os CRI, eles são pagos de formas mensais, ou seja, todo mês nós recebemos. E alinhado a isso, eu quero te trazer a informação de que a gestão do MXRF11, eles estão com a estratégia de fazer o quê? Aumentar o percentual de CRIs, que hoje está em 73,9% para 80%, conforme você está vendo no comunicado do relatório de junho. E agora, não menos importante, e eu acredito que essa informação aqui vai abrir a sua mente e você realmente vai se sentir seguro ou não em relação ao MXRF11. Eu vou te mostrar agora os CRI de forma detalhada, ou seja, o MXRF11 ele tem cerca de 73,9% do seu patrimônio investido em CRIs. E esses CRI, o montante total é mais de 80. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar todos eles, mas o que eu quero, a informação que eu quero te passar aqui é a seguinte, são mais de 80 CRIs. Eu vou te mostrar agora qual que é o percentual do maior CRI no patrimônio do MXRF11. E por que eu quero fazer isso? Quando eu te mostro isso, você vê o que? Caso esse devedor não pague o MXRF11, você pode ver qual que é o impacto dele nos rendimentos para nós. Então, conforme você pode ver a imagem agora, os 3 primeiros devedores do MXRF11, eles não passam de 4%. E aí, se você der uma olhada, esse percentual ele vai caindo. Vai para 1,89, 1,64, 1,57, 1,40. E o que você tem que prestar atenção aqui é que os 3 maiores devedores dele, o maior percentual não chega nem a 4%. Agora eu quero que você veja qual que é o percentual do último devedor do MXRF11. O percentual do último devedor do MXRF11 é 0,02%. E conforme eu falei, essa diversificação nos devedores acaba trazendo uma tranquilidade para nós investidores. Porque, mais uma vez, em um possível não pagamento por parte desse devedor ao MXRF11, ao não cumprimento com o seu dever, o MXRF11 não vai sentir tanto nos seus rendimentos, nos seus resultados. E, consequentemente, nós também não iremos sentir. Então, mais uma vez, os 3 primeiros não passam de 4%. E esse percentual ele vem caindo cada vez mais. E isso nos mostra que o portfólio do MXRF11 de CRIs ele é bastante diversificado e que, mais uma vez, o MXRF11 ele tem hoje 73,9% do seu patrimônio em CRIs, a gestão quer aumentar para 80%, e se ela aumentar o percentual de CRIs para 80% e manter essa diversificação, no meu ponto de vista, não tem por que se preocupar. Então eu queria trazer os CRIs de forma detalhada para que vocês vejam no que vocês estão investindo. Agora, quando alguém falar para você MXRF11, você vai se lembrar desse vídeo e vai lembrar do que você é sócio. E agora chega quase no fim e eu quero falar o que é que eu acho sobre o MXRF11 e mostrar também quanto que eu vou receber. Então, primeiramente, eu tenho 1000 cotas. Ele anunciou 10 centavos por cota no último dia do mês. E com as 1000 cotas, dia 14, eu recebi dele R$100. O MXRF11 é um dos primeiros fundos da minha carteira. Eu tenho outros fundos e que os outros fundos têm uma posição maior do que ele.
e aqui eu quero falar agora o porquê que eu não tenho investido no MXRF11, qual que é a minha visão sobre ele. Eu tenho acompanhado ele e ultimamente o PVP dele tem ficado acima de 1. Ele estando acima de 1, no caso do MXRF11, eu não me sinto confortável em comprar. Por quê? Conforme eu falei em outro vídeo, nesse exato momento, a Bolsa de Valores, temos vários outros fundos imobiliários com a mesma qualidade de gestão, só que porém o preço da cota com um desconto bem mais atrativo. Na verdade, mais atrativo, já que o MXRF11, o PVP dele tem ficado, se não 1, acima de 1. E com essas oportunidades que nós temos no mercado hoje, eu prefiro aportar nesses outros fundos e deixar o MXRF11 um pouco de lado. Então é por isso que eu não tenho comprado ele nesses últimos tempos. Então, o vídeo de hoje seria isso. Se eu falei alguma coisa e que acrescentou para você em algo, agora eu peço que se inscreva no canal, deixe o like e deixa nos comentários, você já investe no MXRF11? Quantas cotas você tem? Então, o vídeo de hoje seria isso. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.